Bom dia, professores. Eu sou o professor Alexandre, de matemática, como todos vocês. Recebi um convite aí dos coordenadores, o Rodrigo ele entrou em contato comigo, a coordenadora Cris também. Aí nós conversamos, eles me perguntaram como que é o ambiente que eu trabalho. Enfim, eu fiquei muito surpreso e até feliz por terem entrado em contato e perguntado como que eu faço para ministrar essas aulas remotas. Então eu faço assim. É, eu uso todas as ferramentas que foram ensinadas aí por eles, pelos colegas. Quais são os programas que eu utilizo para montar as minhas aulas? Então é assim, além de usar uma webcam, na verdade não é nem uma webcam, eu nem comprei. No início eu comecei a usar o celular. Tem um programa na internet que você consegue baixar e está utilizando o seu celular como webcam. Quem tiver dúvida, depois pode entrar em contato que eu ajudo. Tem muitos vídeos no YouTube que mostram como fazer isso. E depois eu fui pesquisando e tudo mais. Eu tinha uma câmera de ação, uma, uma, uma câmera que eu gravo alguns passeios que eu faço, e ela também serve como webcam. Então, em vez de você ficar gastando dinheiro com webcam e tudo mais, de repente você tem o seu celular ou até uma câmera de ação aí que dá para usar como essa ferramenta. Enfim, então eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês e já vou mostrando quais são os programas que eu utilizo. Então, compartilhando a minha tela com vocês. Então, assim, ó, esse programinha que eu uso, ele é para fazer as gravações na tela do computador, as informações que eu jogo, que às vezes eu gravo algumas videoaulas e jogo no YouTube para a garotada estar assistindo, tirando dúvidas. Então, ele é o OBS, ele é gratuito, ele faz parte aí de uma das ferramentas do Windows. Ele é um pouquinho complicado. Eu tive um pouquinho de trabalho para poder aprender, mas depois que você aprende, fica fácil. Então aqui ele tem a opção de você colocar com a webcam, como vocês estão vendo na minha imagem. Eu compartilho a minha tela. Aqui, na verdade, eu tenho dois monitores, então eu consigo compartilhar dois ou até mais monitores, dependendo do professor aí, dependendo do equipamento. Então, esse programinha você consegue gratuito. Então vamos lá. Como que eu faço para gravar as minhas aulas? Eu uso, além desse programinha, eu gosto de usar muito o OneNote. O OneNote, ele é um programa também que ele já vem em uma das plataformas do Windows, né? Quando eu fiz a instalação, ele já vem junto. Se você, por acaso, o seu Windows for um pouco mais antigo, você consegue baixar ele na plataforma da Microsoft, ele é gratuito, ele faz parte do Windows atual, do Windows 10. Então eu vou estar compartilhando aqui com vocês algumas aulas que eu já trabalhei. Então eu tenho aqui uma das aulas que eu trabalhei com os alunos, eu consigo várias abas aqui, eu deixo essas aulas gravadas, como vocês estão visualizando. O OneNote, ele não é difícil de trabalhar, mas eu gosto muito do OneNote pelo seguinte, eu consigo escrever. É claro que eu não investi numa mesa digital, mas como eu tenho um pouco de prática, eu acabei aprendendo a escrever com mouse. Pelo menos números fica um pouco mais fácil, olha. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Então, essa minha última aula, que ela está gravada aqui, foi um conteúdo inclusive está na internet, é multiplicação de matrizes. E para você fazer um cálculo matemático, para você fazer algumas continhas, não é difícil, olha. Por exemplo, eu vou montar uma matriz aqui de ordem 2 por 2, ó. Então, 2, 1, estou inventando o número aqui, menos 3 e 0. Então, eu sou canhoto, eu sempre gosto de brincar com a molecada. Olha, eu sou canhoto, estou escrevendo com a mão direita, e estou escrevendo com o mouse. Mas e se eu quiser escrever textos? Eu tenho a parte aqui para você escrever texto. Ó. Você vem com o mouse aqui, eu acredito que vocês devam estar visualizando o mouse, e eu consigo escrever. Por exemplo, vou escrever meu nome aqui, Alexandre Albanês. E eu consigo colocar essa escrita aonde eu quiser. Olha, por exemplo, eu quero colocar ela nessa posição aqui. Pô, não gostei daqui, eu quero mudar a posição, eu quero mudar a posição. Então, eu vou trabalhando com diversas ferramentas. Essa é uma delas. Por exemplo, ó, essa parte aqui, deixa eu ampliar um pouco para vocês visualizarem. Então, acredito que vocês devam estar visualizando melhor. Então, aqui, ó, essa parte aqui, até fazer uma. Aqui, ó, essa parte aqui, ela foi escrita digital
E esses contornos eu consigo ir fazendo e vou explicando para os alunos. Olha, por exemplo, eu fiz uma explicação, mas eu quero apagar. Então, olha aqui, estou apagando uma gravação que eu já tinha feito. Olha, então eu venho aqui, apago, apago, apago. É fácil. Quando eu tenho alguma aula que o aluno me chama, eu abro o Meet. O Meet, eu consigo compartilhar a tela que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, essa aqui é uma tabelinha de matrizes que ela se encontra na apostila do segundo bimestre. Aí o que, que eu fiz? Um exemplo de explicação. Eu fiz a leitura da tabela para os alunos, expliquei sobre a tabela, os nomes, eu fiz a leitura dos nomes, aí eu fiz algumas anotações aqui, ó, por exemplo, o que, que eu tinha passado para os alunos. Olha, essa informação aqui eu consigo transformar numa matriz. Então, essa aí eu fiz bonitinho aqui. Tem algumas ferramentas aqui que eu consigo transformar em seta retinho. Então, olha, essa informação aqui é essa informação na minha matriz. Aí eu consigo explicar, olha, é a primeira linha na matriz. Aí eu tenho aqui, ó, aqui é a mão livre, que eu estou desenhando a mão livre. Ó. Além de fazer com setinha bonitinho, eu consigo fazer a mão livre também, ó. Por exemplo, aqui, ó, aqui ela está com a ferramenta da setinha. Eu também consigo fazer com ela manual. Eu tenho um pouquinho de habilidade. Se vocês forem fazer isso sem experiência, pode ser que não saia tão retinho. Eu suei um pouquinho para conseguir fazer essa letra. Ó. Por exemplo, ó, saiu feio aqui. Aí eu quero apagar aqui. Aí eu quero fazer mais bonitinho. Então, eu vou tentar fazer mais bonitinho, olha. Tentei fazer mais bonitinho. Por exemplo, essa parte aqui, eu quero ficou muito grudada. Vocês conseguem perceber que está muito grudado? Então eu consigo fazer isso daqui, ó. Aí eu consigo puxar a informação mais para cá. Pode ver que apagou só aqui essa parte da. Aí eu vou lá, ó lá, fazendo manual. Matriz de ordem 5 por 1. Então eu consigo fazer essas explicações aqui para os alunos. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, escrevi, mas depois eu quero apagar para fazer outras explicações. Aí eu consigo fazer tudo isso. Eu consigo aumentar, diminuir. Está pequeno, está grande. Ó. Aí eu quero, ó, tá vendo que são algumas coisas. Enfim, quando vocês estiverem trabalhando com a Note, vocês vão perceber que ela não é difícil. Bom, tem um outro programa aqui. Deixa eu compartilhar a outra tela. Então, eu tenho um outro programa aqui. Esse daqui. Esse daqui é bem interessante. Deixa eu trazer para outra tela, só um pouquinho. Esse programa aqui, olha. O Walter, o professor Walter, ele fez algumas explicações no ATPC, mas assim, o programa que ele usa, eu acho que ele, assim, não é que ele é mais simples, que ele é mais complicado. Eu prefiro este. Ele é o Equation. Eu tirei ele do Office, se eu não me engano, foi do Office 2007. Mas assim, depois eu tentei retirar ele, tem que ter o CD original. Enfim, quem estiver precisando, quem gostar desse programinha, me chama que eu envio para vocês no privado. Enfim, eu acho ele muito mais fácil. Por exemplo, ó, eu quero fazer lá uma matriz, eu quero a construção de uma matriz. Então, lá, matriz de ordem 3 por 3, olha lá, 3 por 3. Então, eu clico aqui, ele vai me aparecer um visorzinho pequenininho aqui, aí eu consigo montar, olha, menos 3, opa, vamos lá. Montei uma matriz. Agora, como é que eu faço para colocar ela dentro dos parênteses? Por exemplo, eu quero colocar dentro dos parênteses. Então, vamos lá. Eu quero montar dentro dos parênteses, olha. Venho aqui, tem algumas ferramentas aqui em cima, que é muito interessante, ó, eu vou colocar dentro dos parênteses. Então, vai aparecer uma janelinha aqui do lado, ó, dentro dos parênteses, apareceu os parênteses. Aí eu vou lá na minha matriz, eu quero uma matriz de ordem 2 por 2, tá aí. Menos 2, 5, 6 e 7. Pronto, tá aí, já construí. Agora, como é que eu faço para jogar ela lá no Anote? O que que eu faço? Eu seleciono, aí eu aperto o Ctrl C, minimizo, pronto, tá aqui o meu Anote. Olha aqui o Anote. Só um pouquinho. Olha, deixa eu pegar uma parte mais limpa. Deixa eu ir lá no final. Por exemplo, agora eu vou Ctrl V, ele cola. Aí, pronto. Ctrl V. Aí eu quero aumentar, que ficou pequeno, olha. Eu aumento, diminuo. E aí, por exemplo, se eu for explicar como é que eu faço o determinante. Então, se eu estiver falando com o aluno, olha lá, então, determinante.
multiplicação das diagonais. Olha lá, estou fazendo as retinhas. Tá aí, pronto. E se eu quiser fazer uma construção, por exemplo, da equação do segundo grau? Então eu tenho lá, vamos montar uma equação do segundo grau. X igual, aí lembrando, ela é uma fração, tá, o símbolo da fração, vai abrir aqui esse visorzinho. Então vamos lá, menos b, aí eu tenho o símbolo de mais ou menos. Então tem o símbolo lá de mais ou menos. Aí eu tenho lá, raiz quadrada que é o delta. Então vamos lá, pegar o símbolo da raiz quadrada. Raiz quadrada, então lá, é b ao quadrado, não é isso? B ao quadrado, eu consigo colocar lá a potência menos 4ac. Tudo isso sobre 2a. Então tá aí. Esse é a minha raiz quadrada. Aí eu quero colocar lá no anote. Aí Ctrl C, vou lá no anote, Ctrl V. Tá aí, colado. Posso aumentar, posso diminuir. Olha, vou aumentando, diminuo, aumento, diminuo. Vamos lá. Interessante agora. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu gosto muito do Anote por causa disso, para montar essas atividades remotas. Até mesmo para você ter uma videoaula no Meet, que alguns alunos entram em contato comigo, aí eu abro o Meet, abro o Anote, como eu já disse, é o meu caderno, e eu quero fazer alguns exercícios da apostila. Então eu vou lá na apostila, vou pegar uma apostila do aluno, por exemplo, deixa eu pegar lá a apostila que eu estou trabalhando com vocês. Então, só um pouquinho. Ensino médio, aqui, ó. Tá aqui. Eu acredito que vocês estão visualizando o que eu estou fazendo. Então, eu vou lá, caderno do aluno, eu clico com o botão direito e vou lá, abrir com. Aqui ele vai me dar alguns programinhas para eu poder abrir o arquivo em PDF. Tem lá, a maioria dos professores gostam de trabalhar com Adobe, alguns abrem com o próprio navegador, que é o Edge, enfim. Eu gosto do Fox Reader. Por que que eu gosto do Fox Reader? Eu vou abrir o Fox Reader. Ele também é um programinha que ele abre arquivo de PDF. Deixa eu diminuir aqui. Então, olha uma atividade que eu montei. Por exemplo, eu quero pegar esta tabelinha aqui. Não, eu não quero nem essa tabelinha. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó, o gráfico. Ó. Atividade 9. Por exemplo, eu quero pegar essa atividade 9 aqui e ele tem algumas informações aqui que, conforme vocês vão trabalhando, vocês vão aprendendo para que serve. Essa câmera aqui é como se eu estivesse tirando uma foto da onde eu selecionar. Então, vou lá, atividade 9, olha. Eu quero copiar isso daqui e eu quero explicar para os alunos o paraordenado, as coordenadas das abscissas, eu tenho lá o eixo da abscissa, o eixo da ordenada, eu tenho o paraordenado A, o B, o C, o D, enfim. Eu quero mostrar isso para o aluno, como que eu visualizo, para ele poder montar depois, até porque o exercício, se eu não me engano aqui, deixa eu ver, o exercício C, o B e o C, ele pede para você representar isso. Então, o aluno ele tem que lembrar do plano cartesiano. Então, vamos lá. Olha. Seleciono a parte que eu quero a imagem, selecionei. Vou lá no OneNote. Está aqui o OneNote. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Aqui, ó. Tá vendo que eu consigo trabalhar com ele? Trouxe para cá. Aí, vou colar. Pronto. Quero ampliar. Aí, vou ampliar. Olha, estou ampliando. Pronto, ampliei. Eu acredito que vocês devam estar visualizando isso, até porque também faço sempre essa pergunta se o aluno está visualizando, porque a dificuldade maior que eu encontro é quando o aluno está assistindo essa aula pelo celular. A tela do celular é pequena, então eu consigo aumentar, eu consigo diminuir, eu consigo trabalhar com a proporção aqui, com o tamanho da figura. Então, por exemplo, olha, onde que os alunos tiveram bastante dificuldade nessa interpretação aqui, ó, eles não conseguem entender isso, olha. Então eu tenho aqui, ó, qual é o par ordenado do ponto E? Aí eu vou lá, coloco um pontinho no ponto E. Então qual é a coordenada? Aí eu sempre explico. Primeiro eu olho esquerda ou direita. Aí eu faço isso aqui, ó, esquerda ou direita. E depois para cima ou para baixo. Pronto, fiz algumas observações. Eu consigo apagar.
Então, essas são as ferramentas que eu trabalho. A partir daí, eu vou fazendo as explicações e o aluno, lá no próprio Meet, compartilhando a minha tela, ele consegue visualizar essa informação. Então, essas imagens aqui, eu abro com de novo, eu abro com o Fox Reader. Está aqui, ó. Eu acredito que vocês estão visualizando. Então, está aqui, ó. É uma das ferramentas que eu utilizo também. Olha, esse daqui que os alunos, a maioria que me entregou errado, por causa que eles colocaram o paraordenado errado. Então, é a escala do gráfico. Então, eu consegui aqui, faço lá a seleção de novo. Vou lá naquela câmera, faço a seleção da figura. Essa seleção, ela já fez, é como se eu já tivesse copiado a figura. Vou lá no Anote, olha lá, eu consigo trabalhar. Aí, Ctrl V, pronto. Tá aí. Olha a figura aqui, ó. Aí, tá aqui, a figura. Consigo arrastar a figura? Tá vendo que eu consigo? Isso daqui, tudo que eu estou falando para vocês, são situações que eu faço com os alunos ao vivo. É claro que antes eu preparo todo o que eu vou trabalhar com o aluno antes, mas na hora das explicações eu consigo fazer essas coisas, copiar figura, montar atividade, enfim. E eu faço isso no Word também. Olha, essa figura aqui, ó, eu vou cortar ela. É como se eu tivesse copiado. Vou abrir o Word. Deixa eu abrir um arquivo do Word aqui para vocês visualizarem. Ctrl V, que cola. Olha lá a figura. Então, eu consigo montar essa própria figura. Olha lá, vou deletar. Vou pegar uma outra figura lá, uma figura em PDF. Olha, por exemplo, uma coisa interessante aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho alguns livros didáticos que eu acabei passando para os alunos, para a garotada. Olha, eu tenho sempre que abrir com Fox Reader. No meu caso, na minha configuração, vou lá abrir como Fox Reader. Aí ele vai abrir o livro didático. Aí eu quero montar uma atividade para a garotada. Vamos lá, montando atividade para a garotada. Então, vamos lá. Eu quero pegar só essa figura aqui, ó. Por exemplo, eu quero pegar essa figurinha aqui, ó. Essa aqui, essa da lousa aqui, eu achei bonitinho, ó. Eu quero copiar essa atividade da lousa. Então, a atividade aqui é potência. Então, selecionei a figura, ó, de novo. É com o botão normal, com o botão esquerdo. Seleciono, pronto. Vou lá no Word, deixa eu abrir o Word para vocês. Ctrl V. Não preciso fazer mais nada. Aí eu consigo aumentar, aqui, ops, aqui, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. E aí eu vou montando atividade. Então, algumas atividades que eu acabei montando, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha lá, então essa aqui é uma das atividades que eu acabei montando, ó. Montei lá, joguei na plataforma da escola para que os alunos pudessem fazer. Então, uma figura, uma tabelinha que eu peguei do livro. Olha lá aqui, utilizando o equation, olha, raiz, ó, raiz quadrada na fração. Enfim, esses são os programas que eu utilizo. E como que eu gravo a minha videoaula para jogar no YouTube? Esse daqui, ele já é um pouquinho mais, ele é um pouco mais complexo. Eu uso o Vegas. O Vegas ele é um software que você consegue montar o seu vídeo. Então tá aí. Esse aqui é um programinha. Ele requer um pouco mais de experiência. Ele é um software um pouco mais avançado para quem gosta de montar vídeo. Então eu pego um vídeo qualquer lá, né, que eu tiver gravado. Por exemplo, esse daqui, esse vídeo eu fiz a gravação. Depois eu vou estar reeditando ele. Peguei um vídeo e depois eu vou editando. Esse daqui já requer um pouco mais de conhecimento em edição de vídeo. Como é um dos meus hobbies, eu não tive muita dificuldade, mas eu também uso esse para fazer recorte das gravações e depois eu jogo no YouTube. Para jogar no YouTube, ele já é um pouquinho mais complicado, requer um pouco mais de experiência, enfim, tudo requer aprendizado. E eu digo mais, e até eu me prontifico aos professores que quiserem entrar em contato comigo, se tiver dúvida,
precisar de uma ajuda, pode me chamar, é só entrar em contato. Aí o pessoal depois disponibiliza meu telefone aí para vocês entrarem em contato. Tudo bem? Então espero que eu tenha ajudado. Passo a palavra aí para os orientadores. Então, um abraço, professores, até mais.